Fala rapaziada, eu sou o Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, qual que seria a visão para essa semana, tá? Bom, vamos lá, começar pelo gráfico de 4 horas, tá? Vamos lá. Bom, o mercado agora está criando liquidez, né? A gente vê o preço trabalhando, fazendo fundos mais altos, né? Aqui eu tenho uma possível LTA, ou seja, tem stop, né, para o mercado aqui liquidar essa galera, tá? Então bem provável que o mercado esteja trabalhando aqui fazendo uma piscina de liquidez antes de querer iniciar um movimento de alta. Bem provável que venha estopar essa galera que está aqui embaixo, né? Quem está comprado está com stop nessas regiões. Então se a gente for no gráfico aí de 1 hora, porque a gente já percebe que o preço hoje acabou visitando uma região aqui, se eu pegar no tempo gráfico menor, fica mais notório, né? Eu tinha um imbalance, né, nessa região, eu tinha um gap a ser preenchido, né? Eu tenho um movimento muito brusco aqui entre esses três candles aqui. Eu tenho uma fair value, overgap ou imbalance, que seja como vocês queiram chamar, tá? E o mercado ainda não tinha preenchido, né? Não tinha equilibrado, e hoje acabou chegando nessa região e também nessa ordem block aqui em cima, né? Bom, no gráfico aqui de 1 hora você tem alguns imbalances também que o mercado até que preencheu por parte da compra, tá? Aqui mais para baixo também tem o gaps a serem preenchidos, né? Gap a ser preenchidos. Eu tenho uma região de demanda, então por isso ele pode vir buscar essas regiões aqui, né? Talvez fique um pouco acumulando nessa zona, ou mesmo venha buscar essa região, fechar esse gap, estopar todo mundo que está nessa região aqui e buscar uma região mais lá embaixo, tá? Assim como aconteceu da última pernada de alta, que foi isso aqui, ó, antes de iniciar todo esse movimento de impulsão, eu tinha um imbalance aqui, tá? Entre um candle e outro, eu tinha um gap a ser fechado, né? O mercado veio lá de 50% do imbalance, praticamente, né? Um pouquinho mais ali, e iniciou um movimento aí explosivo aí durante a semana passada. E aqui você tem gaps a serem preenchidos, tá? Na análise técnica, 80% dos gaps eles são fechados. Quando a gente tem gaps fechados, significa que a gente está no mercado equilibrado. Agora, quando a gente tem gaps para trás, significa que o mercado está desequilibrado e uma hora ele pode vir fechar esses gaps. Isso ajuda muito, não simplesmente como um ponto de entrada, mas como uma confluência a mais na sua análise, né? Tá? Então, se eu for aqui no time menor, né, você vê gaps que estão em abertos, né? E até aqui dá uma entrada legal, né? Um possível compra nessa região, caso o preço volte a testar, dá uma possível compra aí, pelo menos uns 2, 3 para 1 aí, tá bom? E com isso é claro, né, que o mercado ele vai acabar sendo puxado, né, as altcoins, né? Tem algumas altcoins que está bem interessante. Vou pegar aqui uma delas, tá? Vamos começar pela AP, tá? A AP está num flow de alta, tá? Num flow de alta. Vamos pegar aqui essa micro tendência de alta, né? Mas vamos pegar aqui do contexto mais amplo, né? Aqui o mercado vem fazendo topos e fundos descendentes, está numa região de ordem block, tá? Que ainda não foi testada aqui em cima, né? Que o preço está nessa zona. Então aqui, se eu tiver uma quebra de estrutura, ou seja, perder um fundo e visitar uma ordem block, eu tenho uma região a ser mitigada, uma região de demanda, né? Aqui embaixo, ó. Eu tenho uma região de demanda aqui, que é um candle negativo. Antes eu tenho um candle positivo, né? O último candle negativo depois de uma grande alta, um movimento
possível, né? Porque foi esse fundo que gerou esse topo que rompeu esse choque, né? Choque, change of carrot. Na verdade seria o meu boss, né? Porque a tendência já é de alta, né? É o meu pivô de alta. Então essa ordem block ela é válida para uma possível compra, né? Então é claro que dá para pegar um movimento corretivo, né? Desde que ele quebre estrutura, desde que ele rompa fundo, e volte a testar. Um trade que deu assim foi a Solana hoje, né? Foi a Solana. O que ela fez aqui, ó? Aqui foi legal, hein? Essa entrada eu mandei lá no canal Telegram, então vamos lá entender aqui o conceito, ó. Eu tinha o preço, ele acabou liquidando no diário aqui, essa região, essa máxima aqui. Essa máxima é do diário, então o preço ele acabou estopando todo mundo, só que eu precisaria de uma confirmação, né? O preço ele acabou perdendo esse fundo. Aqui eu tenho uma ordem block e também uma fair value over gap, né? Eu tinha um gap aberto aqui. Sempre quando você tem gap aberto e com uma ordem block, é um institucional que entrou, é um movimento muito brusco. Uma hora o preço ele tende a fechar. Mas o que aconteceu aqui? O preço ele perdeu o fundo, opa, change of carrot, mudou o caráter, tá? Então eu tenho uma ordem block lá em cima e é válida para continuar o flow, pelo menos visitar a última ordem block seria aqui em M15, tá? E também eu tenho uma fair value over gap nessa região, tá? Se eu for no tempo gráfico menor, fica mais nítido isso, né? Ó, você tem um imbalance aqui, tá? Em M5, ó, um movimento muito brusco, né? A FGV, uma fair value over gap, né? Nessa região você tinha também uma ordem block lá em cima, uma ordem block a princípio aqui, que o preço ele ficou nesse range, né? Nessa lateralidade, mas ele já estava dando indícios realmente que ele poderia visitar ou mesmo esse gap aqui num time maior, né? Essa fair value over gap, pelo menos visitar essa região. Olha só que interessante, essa região de demanda é interessante para possível compra, né? Porque acabou rompendo esse topo aqui, né? Acabou rompendo esse topo, quebrando estrutura, então se volta a testar essa região de demanda, dá uma possível compra, pelo menos até algumas máximas aí, tá? Bom, alguns trades que estão interessantes também, é a GRT, se a gente analisar, pegar aqui, deixa eu colocar no gráfico de 2 horas, né? A gente pega no gráfico aqui de 2 horas e eu tenho um preço que está trabalhando acima dos 50%, ou seja, está muito caro, né? Uma região de premium, né? Premium, ou seja, está caro. Quando o preço está trabalhando acima dos 50%, né? De uma zona, né? De uma região, significa que o preço ele está caro. E aqui eu tenho a mínima de alguns dias, né? Eu tenho Eco Low, ou seja, fundos iguais, né? O preço testando a mesma região. De igual forma, aqui eu tenho topos iguais. Isso é liquidez, uma hora o mercado vai vir estopar, né? Quem está comprado ou quem está vendido ali nessas regiões. Então, se o preço ele vem nessa região de desconto, né? Na discount, ou seja, trabalhando abaixo de 50%, aí seria ideal para a gente estar comprando, porque está com preço barato, né? Ou seja, da lei da oferta e procura, né? Da oferta e demanda, a gente quer comprar algo barato, então o ideal é a gente comprar algo abaixo de 50%. E quando eu tenho um gap lá atrás, ou uma região de demanda, né? Esse trade, né? Acaba sendo mais interessante, até porque você tem gaps lá em cima para buscar, então talvez o mercado pode fazer esse movimento, vir nessa região de demanda, né, lá embaixo, vem, fecha esse gap ou estopa todo mundo aqui antes de tomar uma impulsão para cima, né? Então você tem pelo menos até essa máxima, né, no mínimo, até 0,19 que dá uns 20%, né? Você pegar mais ou menos dessa região, dessa máxima aqui, 20%, você tem gaps aqui para trás, né? 28% e você tem uma ordem block lá em cima, tá bom? Bom, essa é a minha visão para alguns trades, né, que eu estou de olho na GRT, tá? Na Solana, na AP, que está bem interessante, beleza? E também tem uma outra cripto, né, que está bem interessante, que eu mandei lá no Telegram, então se você não tá, entra lá, também é STG,
Vamos lá, por quê? Vou pegar aqui, começar no gráfico de 4 horas. Bom, eu tenho um rompimento de um topo, né? Rompimento de um topo. Eu tenho uma região de demanda aqui no gráfico de 4 horas, que o preço ele pode vir visitar. Então dá um possível trade de compra, até porque você tem também uma média de 200, não que eu utilizo como gatilho de entrar nada disso, mas para ver se o preço está longe da média. Então tem uma região de demanda que o preço ele pode vir buscar, dar um possível compra em um tradezinho até umas máximas, né? Você tem gaps lá atrás, ó. Você tem gaps lá atrás para serem fechados. Talvez o preço ele possa vir criando liquidez aqui, né? Topos iguais aqui, criou liquidez, já estopou todo mundo, né? Então pode buscar essa região de demanda para fechar esses gaps aqui em cima, tá bom? Então você tem um trade muito congruente nessa região, tá? Então fica atento a essas moedas aí, beleza? Entra lá no meu canal Telegram, se inscreva, curta e compartilha, é nóis, tamo junto.